pessoal, tudo bem? Vamos aqui trabalhar um pouquinho com as trocas de calor. Eu continuo tratando do mesmo assunto, que seria as trocas de calor, a curva de aquecimento, só que agora a gente tem também a parte do diagrama de fases e dentro da transferência de calor, a gente pode ter uma transferência de calor do tipo condução. E quando eu tenho condução, eu posso aplicar a ideia do fluxo e até mesmo a lei de Fourier, se eu tiver uma fonte quente e uma fonte fria. Vamos por partes, então. Bom, as trocas de calor, elas acontecem entre os corpos. E aí, essa troca de calor, ela pode ser de dois tipos, né? Eu posso ter um calor sensível, que está relacionado com a mudança de temperatura dos corpos, Q igual a mc delta θ. E eu posso ter um calor latente. Quem é o calor latente? É aquele responsável por mudar a fase da substância. Então, nesse caso, eu estou tendo uma mudança de fase e aí eu uso Q igual a m vezes L. Esse L é o latente, que pode ser de fusão, de ebulição, e se eu estiver cedendo calor, pode ser de liquefação, que é o mesmo que condensação, e também de solidificação. A curva de aquecimento, ela demonstra como é que um corpo, uma substância vai receber calor com o transcorrer do tempo. E aí ele vai oscilar a temperatura ou mudar de fase. Então aqui eu tenho um calor sensível, porque eu estou tendo uma mudança de fase, a temperatura está oscilando aqui, eu estou saindo de uma temperatura θ1 e caminhando para uma temperatura θ2. Depois eu tenho um momento aqui onde há a mudança de fase, que no caso aqui vai ser a fusão. Depois eu vou sair de θ2 e vou caminhar até θ3, usando um calor que é um calor sensível 2. Depois eu vou fazer um outro calor, que seria um calor latente de ebulição e, por fim, um calor sensível que seria no estado já gasoso, para poder aquecer e chegar até uma temperatura que pode ser um Q4 qualquer. Então, a curva de aquecimento é importante porque a gente consegue definir qual é a substância que está ganhando calor, consequentemente, uma transformação do tipo endotérmica, e quem está perdendo calor, uma transformação do tipo exotérmica. E mais ainda, se eu tenho aquela situação em que a soma do calor de quem perde é igual à soma do calor de quem ganha, então é bom saber quem perdeu e quem ganhou observando a própria curva. Nesse caso aqui, essa substância está ganhando calor. Transformações do tipo endotérmica. Bom, depois eu vim para o diagrama de fase. No diagrama de fase, o que eu tenho é apenas uma apresentação a partir da pressão e da temperatura de qual o estado físico da matéria para uma dada pressão e uma dada temperatura. Então, eu tenho o ponto triplo, importante demais, porque o ponto triplo ele define para uma temperatura específica, para uma pressão específica, a coexistência dos três estados físicos da matéria em equilíbrio térmico. Então, a gente tem a situação em que, para uma determinada temperatura e uma determinada pressão, eu vou ter o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso coexistindo no mesmo ambiente com uma temperatura estabilizada. Aí, o que acontece? Você pode observar que a temperatura e a pressão podem estabelecer um estado sólido, um estado líquido e um estado gasoso. E o estado gasoso, que é essa parte de baixo, ele ainda tem uma situação que é a da temperatura crítica. Quando você define a temperatura crítica de uma determinada substância, a partir dela você tem condições de, utilizando-se de uma transformação do tipo isotérmica, lembrem-se, isotérmica que a temperatura é constante. Se eu aumento a minha pressão a partir de uma temperatura constante, eu saio do estado gasoso e vou para o estado líquido. Nesse caso, eu estou tratando de um vapor. A substância ela estava no estado de vapor. Caso eu tenha uma substância onde isotermicamente eu saia de uma pressão menor e vá aumentando a pressão e eu não mude de estado físico, aí eu vou ter o que eu chamo de um gás. Então a diferença entre gás e vapor está relacionada justamente a essa situação de, para uma transformação do tipo isotérmica, se eu aumento a pressão e a substância liquefaz, eu tenho vapor. Se ela não liquefazer, eu vou ter, no caso, o meu estado como sendo estado gasoso, com a substância sendo um gás, ok? E aí eu entro na transmissão de calor. Por condução, a transmissão de calor ela pode ser dada pela lei de Fourier,
que fala que a condutibilidade térmica do material vezes a área da secção que está exposta para a transferência de calor, vezes a temperatura quente menos a temperatura fria, sobre a distância ou a espessura que separa a fonte quente da fonte fria, tem que ser igual ao fluxo de calor que está sendo cedido. Lembre-se, o calor flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. E aí, esse fluxo pode ser calculado também pela quantidade de calor que flui de um corpo para o outro dividido pelo tempo. Com esses dados aqui, é possível olhar para a sua lista obrigatória e chegar a uma resolução bem tranquila utilizando essas informações aqui. Vamos para lá agora? Questão número 1. Uma barra de cobre com 5 centímetros quadrados de área de secção transversal e 100 centímetros de comprimento tem uma de suas extremidades em contato com gelo em fusão e a outra em contato com vapor de água em ebulição, sob pressão normal, conforme esboço da figura. Sendo o coeficiente de condutibilidade térmica do cobre igual a 0,92 calorias por segundo centímetros graus Celsius, o calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama e o calor latente de vaporização da água igual a 540 calorias por grama, e desprezando-se as perdas de calor pela superfície lateral da barra, com base nos conhecimentos de termologia sobre a condução de calor em regime estacionário, determine o fluxo de calor através da barra. Bom, esse é o típico exercício que você tem, onde você tem vários dados, mas que está tratando de um fluxo de calor que sai de uma fonte quente e vai para uma fonte fria. Se isso está acontecendo, a ideia básica é você entender que o fluxo de calor ele pode ser representado simplesmente por um desenho assim, né? Vamos fazer um esboço do que está acontecendo aqui, né? Você vai ter aqui uma fonte que vai ser uma fonte quente e uma fonte que vai ser uma fonte fria. Pelo seu desenho aí, você tem o lado de cá sendo a água em ebulição. Né? Então você tem essa situação aqui. E de cá você tem a água em equilíbrio com o gelo. Só um esboço aqui para vocês ficarem mais ambientados com a situação. Então aqui você vai ter a fonte fria e de cá você vai ter a fonte quente. A gente sabe que o fluxo de calor ele vai acontecer do quente para o frio. Então aqui vai estar o fluxo. E a pergunta dele é justamente quem é esse fluxo. Bom, para isso a gente tem que lembrar que a temperatura fria aqui, ó, se ele está em equilíbrio, seria um Tc igual a 0 graus Celsius. E aqui, ó, uma temperatura quente de 100 graus Celsius, que é água em ebulição. Aí, de informação, ele fala que a condutibilidade térmica é de 0,92 calorias por segundo graus Celsius, né? Ele já informa isso em graus Celsius. Aqui centímetros, né? Aqui centímetros. Vamos corrigir isso aqui porque isso vai fazer diferença. Outra informação importante que ele te passa é a distância entre os dois, né? Ele fala que essa barra ela tem um comprimento de 100 centímetros. Então, o comprimento dela, o ezinho dela, que vai ser a espessura ou comprimento, que é a distância entre as fontes, 100 centímetros. E a área de secção, que seria isso aqui, né, por onde vai passar o fluxo de calor, essa área ela é de 5 centímetros quadrados. A informação interessante disso aqui é que está em centímetros, centímetro quadrado, e a unidade aqui está em centímetros. Então não vou precisar transformar nada. Eu vou simplesmente agora jogar que o fluxo de calor, ele vai ser dado como K vezes A vezes o T quente menos o T frio, dividido pela espessura, ou seja, a minha lei de Fourier. E aí o que eu vou ter aqui é o seguinte, que meu fluxo vai ser, substituindo os valores,
0,92 vezes 5 vezes o quente menos o frio sobre a espessura que está em centímetros. Bom, aqui vai ficar esse com esse eu vou poder cortar, certo? E eu vou ter essa multiplicação. Essa multiplicação vai dar o quê? Vai dar 0,92 vezes 5. Se fosse uma multiplicação por 10, daria 9,2. Se eu faço isso e divido por 2, vai dar 4,6 calorias por segundo. Exercíciozinho que não pode te fazer perder muito tempo, ok? Vamos para o próximo. Questão de número 4. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Qual o calor latente de fusão dessa substância em calorias por grama? Bom, as informações fornecidas aí no exercício 2, elas se remetem a esse gráfico onde aqui é a quantidade de calor e aqui é a temperatura. E ele pede qual é o valor do latente de fusão dessa substância. Se ele pergunta quem é o latente de fusão, a gente só tem que pensar o seguinte: se está mudando a temperatura, isso aqui é um calor sensível. Então essa primeira parte aqui, ó, está relacionada com calor sensível, que não tem nada a ver com latente de fusão. Essa segunda parte aqui, ó, está relacionada com calor latente. Opa! Então é para cá que eu tenho que olhar, ó. Eu vou ter que olhar para essa parte aqui para poder entender o que está acontecendo. Então quando eu falo em calor latente, eu tenho que pensar que eu tenho que estar mudando de fase. E no caso aqui, a pergunta é quem é o latente de fusão. Lembrando que a quantidade de calor é só fazer esse saldo aqui, né? Que no caso seria de 700 calorias. Então aqui eu vou ter 700 calorias igual a massa que foi informada vezes o latente de fusão. Vou passar dividindo, vai ficar 700 dividido por 10 igual ao latente de fusão. Daqui eu tiro que o meu latente de fusão é simplesmente 70 calorias por grama. Só isso? Só isso. Você vê que tem exercício que não é aquela dificuldade toda. Só porque tem um gráfico, às vezes você assusta, mas o que você tem que pensar é que todo o gráfico ele só te representa e te auxilia na resolução do exercício. Conto com vocês, que vocês peguem essa lista, que vocês resolvam toda e que vocês façam uma excelente prova. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.